Bem-vindas. Estamos começando mais uma TPC da Diretoria de Ensino e hoje a gente vai dar continuidade naquelas formações e naquelas discussões que a gente vem trabalhando com vocês, né? Então, antes da gente começar a falar sobre o que vai ser a TPC e como que vai ser a nossa discussão hoje, eu queria chamar os PCNPs que vão fazer parte dessa formação. Olá, João, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Antônio, PCNP Conviva, da Diretoria de Ensino Centro-Oeste. Nelise. Olá, professores. Meu nome é Nelise. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Bem-vindos. E a Rosinês. Olá, professores. Espero que tenhamos um bom momento de formação e vamos lá. E a Rose esqueceu, mas ela é PCNP de Educação Física. Como nas últimas semanas a gente vem trabalhando com uma espécie de replanejamento, né, da gente pensar tudo isso que a gente vem fazendo, de tudo isso que a gente vem discutindo do nosso trabalho para o terceiro bimestre, quarto bimestre, e daí sim lá no encerramento do ano, a gente achou que seria interessante conversar com vocês um pouco sobre as habilidades socioemocionais, né? Então, a nossa primeira pauta de TPC do bimestre, a gente fez uma discussão sobre como ia ser receber esse aluno, né? Como a gente deveria trabalhar as questões pedagógicas com os nossos estudantes e como que a gente poderia ajudar na organização da escola para que tudo se desenvolva da melhor forma possível. E na segunda TPC a gente foi puxando para o lado de como a gente está trabalhando com a tecnologia, de como que a gente está se organizando para esse trabalho do atendimento híbrido dos estudantes, com atendimento presencial, com atendimento remoto. Hoje a gente vai trabalhar com as socioemocionais, né? Como que a gente se planeja para discutir essas questões que não são questões cognitivas, mas estão permeando o nosso trabalho todos os dias na escola, né? A gente tem um costume de pensar, talvez, que assim, mas de onde surge isso? Por que isso aparece assim? Né? Agora eu vou ter que colocar isso dentro de uma caixinha e trabalhar com isso. Mas a gente precisa lembrar que a gente sempre trabalhou com as socioemocionais, né? É um trabalho que nós, como professores, dentro da sala de aula, a gente sempre precisou prestar atenção nessas questões com os nossos alunos. Então, conhecer o nosso aluno. Então, a gente sempre teve essa função, né, socioemocional no nosso trabalho cognitivo, no nosso trabalho cotidiano com o estudante. A gente sempre falou do quão importante é conhecer o nosso estudante. E aí, isso é um trabalho voltado para a educação e das habilidades e competências socioemocionais, né? Então, na nossa retomada, a gente precisa pensar do que a gente já discutiu nesse assunto, né? E como que a gente se prepara para um trabalho onde a gente consiga perceber o que é o trabalho socioemocional com os nossos estudantes, né? Então, principalmente nessa escuta que a gente faz, né? Então, é muito difícil a gente pensar em trabalhar qualquer componente curricular, qualquer habilidade do currículo que não esteja alinhado com o que eu sei sobre o meu estudante, né? A gente não entra na sala de aula, a gente não entra na escola igual um robô, tanto a gente quanto os nossos estudantes, certo? Né? A gente consegue perceber que um tá bem, que um tá feliz, mas outros estão tristes, outros estão precisando de um pouco mais de atenção, né? A gente sabe, ainda mais nesse período onde tem muita notícia que às vezes acaba desestabilizando o convívio, né? Então,
alguém que falece, um colega que teve que mudar de cidade, de estado, e o quanto isso afeta o nosso aluno, né? Então, para entender como que isso pode ser alinhado com o nosso trabalho pedagógico na escola, a gente vai fazer uma discussão aqui com vocês, né? Então, os nossos objetivos hoje, nessa TPC da Diretoria de Ensino, é falar um pouco da importância das habilidades socioemocionais nesse processo ensino-aprendizagem. Então, a gente vai contextualizar esses assuntos para que o trabalho que vocês vão desenvolver nas escolas seja muito mais fácil, né, quando a gente está discutindo os assuntos das socioemocionais, né? Não é que o meu trabalho precisa modificar, o meu trabalho vai ser outro, não é isso. Mas a gente vai conseguir e vai ter possibilidade de identificar essas questões com muito mais facilidade, né? Entendendo o que é esse processo no desenvolvimento das habilidades na sala de aula, para que daí sim a gente possa trabalhar com as habilidades socioemocionais que estão identificadas para o terceiro bimestre. E aí a gente faz esse acompanhamento do desenvolvimento socioemocional do estudante, tá certo? Então, só para a gente começar e entender um pouco de tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje com vocês, eu trago uma imagem para a gente poder pensar um pouco, né? A gente coloca essa imagem aí e qual é a sensação que ela transmite para você, né? O que você sente quando você olha para essa imagem? Você sente uma coisa boa ou você sente uma coisa ruim? Né? Agora, uma pergunta que eu faço. Você acha que todo mundo sente a mesma coisa quando olha para isso? Essa imagem traz para você a mesma impressão que causa para o seu colega? Né? Como a gente está aí nas salas, os professores, não sei, numa sala específica da formação de TPC de vocês, né? Tem gente que está assistindo no celular, tem gente que assiste numa projeção da escola. Rapidamente pergunte aí para o seu amigo o que ele está sentindo, né? Ele vai sentir uma coisa agradável ou uma coisa que não é muito legal de sentir, né? Talvez uma nostalgia, né? O trabalho com a socioemocional é exatamente esse, né? Da multiplicidade de entendimento que a gente pode ter quando a gente está frente a alguma coisa que é subjetiva. A gente está falando de sentimentos. Eu não posso dizer que os meus sentimentos são os mesmos das outras pessoas. Da mesma forma que o que me faz feliz não é o que faz você feliz, assim é com o nosso estudante, né? Então, sensações como raiva, angústia, desamparo, né? Qualquer coisa ruim ou qualquer coisa boa relacionada a sentimentos são motivados por questões diferentes nas pessoas, né? Então, quando eu olho para essa imagem, eu posso dizer que ela me traz tranquilidade, que ela me traz calma, que ela me traz, né, segurança, mas outra pessoa pode dizer que não, que está anoitecendo e traz solidão, que traz angústia, que traz medo. E não tem uma resposta certa, né? A gente está falando de sentimento, a gente está falando do que eu sinto. E o que eu sinto não dá para comparar com o que o outro sente, né? Não existe essa comparação de sentimentos. Mas a gente consegue, talvez, alinhar algum tipo de parâmetro para que o que você sente e o que eu sinto seja respeitado, né? Então, dentro do que eu estou sentindo em relação a alguma coisa, eu sei que talvez não seja o que você passe, mas você respeita a minha posição frente àquilo. Então, o trabalho com a socioemocional é fundamental que a gente perceba o outro,
que a gente respeite a posição do outro e que a gente saiba que legitimizar o que acontece com o outro. Né? Então a gente não pode deixar que a minha interpretação das coisas seja a verdade perante ao que os outros estão passando e sentindo. A gente sabe que o trabalho com a socioemocional não é fácil. A gente sabe que conhecer a nossa sala, que às vezes tem lá 35, 40 alunos, é muito difícil, né? E a gente sabe que na adolescência, esses humores, esses sentimentos, eles estão muito à flor da pele. Mas a gente precisa conseguir conversar com eles sobre isso. A gente precisa fazer que seja mais fácil de identificar. Que às vezes não é só uma raiva, que às vezes é motivado por uma outra coisa, né? Então, nesse período que a gente está retornando para o trabalho presencial, a gente está revendo os nossos estudantes, né? Essa distância que se deu aí, às vezes, para alguns, por mais de 1 ano e meio, a gente possa, enfim, trabalhar e entender o que está acontecendo com todo mundo. Tá certo? Bom, a Nelise continua a partir daqui e a gente vai discutindo com vocês tudo isso que a gente tem para trazer hoje. Obrigado, Nê. Bom, professores, como já foi falado, nós conversaremos um pouco sobre as competências socioemocionais. E essa reflexão que vocês acabaram de fazer com o Fernando já nos ajuda a definir e também a entendermos a importância de trabalharmos essas competências socioemocionais, pois são elas que identificam o estado emocional em que nos encontramos. São elas que nos fazem reconhecer os nossos sentimentos para que possamos fazer a nossa autorregulação, ou seja, para que nós possamos encontrar o nosso equilíbrio. Somente quando nós encontrarmos esse equilíbrio, nós conseguiremos resolver os problemas cotidianos e assim nos relacionarmos positivamente um com o outro, tentando sempre ser assertivo, tolerante, empático, por exemplo. Portanto, ao contemplarmos o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na grade curricular, a BNCC, ela nos traz, ela reconhece a qualidade desse trabalho e ela acrescenta à educação um passo definitivo na renovação da escola, que deixa de ser uma mera transmissora de conhecimento para se transformar no espaço integral do estudante. Mas será que somente agora nós estamos desenvolvendo o socioemocional com os nossos estudantes? Na verdade, não. Nós temos a pedagogia da presença, que já faz parte da rotina escolar. Não só o estar próximo do estudante, mas também fazer-se presente na sua vida, quando nós escutamos as suas angústias, os seus desafios. Um exemplo simples que nós podemos citar da pedagogia da presença é quando nós encontramos, por exemplo, no corredor um estudante e nós damos um bom dia, perguntando como ele se sente naquele dia, naquele momento. Essa é a pedagogia da presença, um princípio que deve acontecer em todas as ações da escola, em todo o seu cotidiano, estabelecendo assim os vínculos de consideração, de afeto, de respeito e de reciprocidade entre os estudantes e todos os membros da escola, sejam eles gestores, vocês professores, os funcionários. Portanto, essas habilidades socioemocionais, elas estão presentes no nosso cotidiano, na pedagogia da presença, na nossa vida. Elas são alinhadas. E este alinhamento, ele é um passo definitivo para que a escola desenvolva o cognitivo, mas também deve ser um motivo de preocupação
para que nós possamos desenvolver o lado emocional dos nossos estudantes. Isso é fundamental, pois o estudante, ao sair da escola, ele conseguirá ter um repertório para entender o mundo que o cerca e esse mundo que se constitui, principalmente, como o Fernando acabou de falar com vocês, nos dias em que se seguem com a rápida evolução em todas as áreas, seja ela tecnológica, científica ou alguma outra área qualquer. A escola, quando ela cuida dos aspectos relacionais, ela auxilia o estudante a se compreender e também a interagir com as outras pessoas, respeitando as diferenças, a maneira de agir e de ser de cada um. Pode passar, por favor, Rui. Não, pode voltar. Eu acho que você passou, né? Você tinha passado. Então, tá bom. Obrigada. Várias pesquisas, elas nos mostram que ao trabalharmos as competências socioemocionais no âmbito da escola, nós temos o desenvolvimento integral do estudante. Uma dessas pesquisas foi desenvolvida pelo americano James Healthman, um dos ganhadores do Prêmio Nobel no ano de 2000. Ele é um pesquisador, professor e economista. E ele nos conta, em uma entrevista dada à revista Veja no ano de 2017, que o grande erro é tratar as habilidades socioemocionais como algo que não tem nada a ver com as habilidades cognitivas. O aprendizado do conteúdo, ou seja, das habilidades cognitivas, não está desassociado das habilidades socioemocionais. Não existe fronteira entre as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais. O bom professor está sempre ensinando as duas. Por exemplo, ao aprender a ler e a soletrar as palavras, onde trabalhamos o cognitivo, o estudante interage com os amigos, ele forma vínculos, ele lida com as emoções ligadas ao sucesso ou ao fracasso do aprendizado, o que desenvolve o lado emocional também. Portanto, pensar no desenvolvimento das competências socioemocionais deve ser um objeto de conhecimento, objeto de preocupação de toda a comunidade escolar, para que nós possamos ter adultos equilibrados com uma interação mais produtiva. Então, considerando esse trabalho como essa educação integral do nosso estudante, o currículo paulista, como vocês podem ver, ele nos traz como princípio orientações que vão muito além de um conjunto de habilidades. O estudante ele deve ser visto na sua totalidade. Deve-se trabalhar as 4 aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social, que são eles que norteiam a educação do século XXI, conhecidas como os 4 pilares da educação. Então, nós temos o aprender a conhecer, que desenvolve as competências, como a compreensão, a criação de instrumentos e estratégias para que o nosso estudante adquira o conhecimento. Quem aprende a conhecer, aprende a aprender. E essa aprendizagem, ela é absolutamente essencial para as relações interpessoais. Nós temos o aprender a fazer, que enfatiza a questão da formação e o preparo para o mundo do trabalho. Aprender a fazer é preparar o estudante para despertar a criatividade, para comunicar-se de forma crítica, respeitando o outro e trabalhando em equipe. Assim ele consegue desenvolver a cooperação. Nós temos o aprender a conviver, pelo qual o estudante vai aprender a viver junto, coletivamente. Viver com os outros para que a escola se transforme em um verdadeiro centro de descoberta do outro. Aprendendo a respeitar as opiniões, os espaços de cada um, dentro do convívio dele e do mundo. É o caminho do autoconhecimento e da autoestima,
para que então ele descubra o outro a partir da descoberta de si mesmo. E nós temos o aprender a ser ético, responsável, comprometido, um ser humano preparado para elaborar pensamentos autônomos e críticos e também formular o próprio juízo de valor, de modo que ele possa decidir por si mesmo como agir em diferentes circunstâncias da sua vida. Pode passar, por favor, Rose? E para trabalhar esses 4 pilares, essa educação integral, nós precisamos saber o que desenvolver e como desenvolver em sala de aula em relação às competências socioemocionais. Para isso, nós precisamos oferecer um diálogo e uma proposta de reflexão para que haja ações. E quais são essas ações esperadas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular? No eixo cognitivo, espera-se que o estudante resolva problemas, planeje, tome decisões, estabeleça conclusões lógicas, investigue e compreenda problemas, pensando de forma crítica. No eixo emocional, espera-se que o estudante lide com as emoções. Por exemplo, como ganhar ou perder, aprenda com o erro, desenvolva autoconfiança, autoavaliação, responsabilidade. Já no eixo social, espera-se que o estudante coopere, colabore com os colegas, saiba lidar com regras, trabalhando em equipe e resolvendo conflitos. No eixo ético, espera-se que o estudante respeite, tolere, viva a diferença, agindo assim positivamente para o bem comum. Então, nós sabemos o que é esperado do aluno, mas a questão é como desenvolver tudo isso dentro da escola. E para essa reflexão desse como desenvolver, eu vou passar a palavra para a Rose, que conversará um pouquinho com vocês sobre isso. Passo a palavra, Rose. Falar agora mais especificamente sobre as habilidades emocionais, socioemocionais, né? O que são, na verdade, essas habilidades socioemocionais, né? A gente fala em competência, a gente fala em habilidade, mas às vezes a gente não entende muito bem o que cada uma delas representa de fato, né? As habilidades socioemocionais, elas são como se fosse um braço das competências, né? Elas funcionam exatamente como as competências e as habilidades que a gente trabalha no dia a dia, tá? Para se ter uma competência, é preciso ter um conjunto de habilidades que nos dê suporte para determinada competência. Com as habilidades socioemocionais funcionam da mesma forma. São capacidades que ultrapassam a dimensão cognitiva, tá? Elas envolvem de forma muito mais profunda o lado emocional e o psicológico dos estudantes, tá? Então, nesse contexto de retomada das aulas presenciais, é possível diagnosticar certas fragilidades, entendeu? E intensificar o trabalho com essas habilidades. Isso se refere a um trabalho de autoconhecimento e autorregulação, como disse a Nelise, né? A partir do entendimento e administração das emoções e dos sentimentos. Por isso que o conhecimento das próprias potências e limites desenvolve a capacidade para lidar com os problemas e os desafios. Nesse sentido, as habilidades socioemocionais envolvem aptidões quanto à convivência social no que se refere a lidar com o próximo, tá? O seu desenvolvimento assegura a construção de relações de confiança e dinâmicas positivas de socialização, considerando todos os conflitos, a cooperação e a colaboração. Mas como a gente faz para organizar as aprendizagens dessas habilidades, né? O desenvolvimento das habilidades? Como eu trabalho as habilidades socioemocionais na escola? O Fernando, ele começou a dizer, e a Nelise também contribuiu, que, na verdade, o trabalho não é um trabalho à parte, né? O trabalho com as habilidades, ela deve ser feita junto com o trabalho diário do professor, suas práticas pedagógicas, né? É preciso que as práticas pedagógicas superem qualquer divisão ou hierarquização
entre um desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento socioemocional, ou seja, ele não é a parte, ele faz parte, né? É junto, né? Na prática, isso quer dizer que as escolas precisam trabalhar as habilidades socioemocionais de maneira alinhada ao currículo e contidas nos planos de aula. Tá? Isso significa o quê? Que eu consigo assegurar que as atividades socioemocionais não sejam percebidas como metas teóricas ou trabalhadas de forma pontual, como atividades extras, por exemplo. É preciso que a gente entenda e trabalhe isso concomitante com o nosso trabalho de cognitivo, né? De desenvolvimento de habilidades cognitivas, tá? Se eu conseguir fazer este casamento, eu vou conseguir dar significado a essa prática, né? E vou permitir que ela aconteça de maneira transversal, vinculada ao desenvolvimento cognitivo e não separada dele, ok? Vocês perceberam que, para o terceiro bimestre, a Secretaria da Educação priorizou algumas habilidades para serem trabalhadas durante os anos e séries dos anos finais em ensino médio. Aqui a gente tem a lista de habilidades que foram priorizadas. É claro que cada escola e cada professor tem a sua autonomia diante do diagnóstico da sua turma de estabelecer uma ou outra habilidade diferente, tá? Mas pensando no contexto que a gente está, no atual cenário que a gente se encontra, essas habilidades, elas vêm de encontro às necessidades dos alunos, tá? Então, para o sexto ano, a gente pode ver que a habilidade priorizada foi a tolerância ao estresse e a organização. No sétimo ano, a organização e a imaginação criativa. A organização e a empatia para o oitavo ano. Também para o nono ano, a mesma coisa, a organização e a empatia. Na primeira série, autoconfiança e organização. Na segunda série do ensino médio, tolerância e frustração e foco. Tolerância à frustração e o foco. Tá? E na terceira série, a tolerância ao estresse e a persistência. Tá? Tudo isso imaginando as fases que os alunos estão passando, né? Durante o percurso escolar dele, né? E também no atual contexto de revezamento que a gente está. Tá? Rose, eu acho que a gente precisa falar muito aqui, né? Que o quão importante é, nesse momento, a gente escutar o nosso estudante, né? A gente não consegue trabalhar essas coisas se a gente não ouvir o nosso estudante. A gente está falando tanto, né, de acordos, né? São tantos acordos que a gente estabelece nesse momento, né? É acordo da gestão com os professores, é professor com aluno, é professor com pai, gestão com pai, mas a gente está ouvindo o nosso estudante? A gente quer, a gente consegue fazer essa voz ser mais ativa, né? A gente tem aí os grêmios, né? Os grêmios são uma porta importantíssima para o trabalho com a socioemocional, mas não pode ser só isso, tem que estar além, né? A gente precisa discutir essas questões que permeiam o trabalho na escola, que permeiam o nosso dia a dia na sala de aula, com esse contato, com essa conversa, né? Com esse trabalho de escuta desse principal agente no que é a escola, né? A escola só existe porque a gente tem o estudante, né? Não tô falando que o trabalho do professor não é importante, não é isso. Mas a gente trabalha para o aprendizado do nosso estudante. A gente precisa ouvir, né? Então, Fê, eu acho assim, na verdade, esses momentos de escuta, né, eles não precisam ser isolados, né? Eu não preciso parar aquilo que eu estou fazendo para promover uma atividade de escuta, né? Eu posso, através das estratégias, implementar, né, momentos de escuta dentro da minha aula, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aquelas habilidades cognitivas estabelecidas no currículo, tá? Então, assim, tudo depende de como o professor planeja a sua aula e qual estratégia ele utiliza para isso,
Dentro dessas estratégias, é possível que eu possa oferecer aos meus alunos esses momentos de escuta. Quando eu utilizo, por exemplo, uma roda de conversa, né? Eu tenho esse momento. Então, neste momento, eu aproveito para também, né, desenvolver essas habilidades socioemocionais, não é? Então, aqui eu trago para vocês, a gente, né, trouxe alguns exemplos, é claro que são exemplos, né, de estratégias possíveis que a gente pode utilizar trabalhando e unindo, né, os momentos de conteúdos cognitivos com os conteúdos, eu vou até dizer assim, os conteúdos socioemocionais, né? Porque a Annelise já falou, né? Objetos de conhecimento socioemocionais. Né? Então, assim, um primeiro exemplo é promova projetos interdisciplinares, né? Porque as conexões entre as disciplinas ajudam os estudantes a desenvolverem uma consciência da aprendizagem, porque eles relacionam os saberes, tá? Contidos nas disciplinas, eles relacionam esses saberes a partir das habilidades e do pensamento crítico inserido nessas disciplinas. Então, os projetos interdisciplinares, eles conseguem fazer esse casamento de saberes, né? Estimule trabalhos em equipe, por exemplo. Tá? As produções coletivas de conhecimento promovem o relacionamento interpessoal. Né? Lembra daqueles eixos que a Annelise falou? Então, estimulando a habilidade de respeito ao outro, o sentimento de empatia, considerando a prática da escuta ativa, tanto que a gente precisa, né, da cooperação e da resolução de conflitos. Então, trabalhos em equipe. Tá? O terceiro exemplo é incentive a ampliação do repertório cultural dos alunos, considerando o uso de músicas, artes, esportes. Essas atividades, essas vivências democráticas, elas são inclusivas e estimulam o reconhecimento, a valorização e o respeito pela diversidade. Um outro exemplo que trouxemos é: fomente os espaços moderados de fala e trocas de experiência, o que o Fernando está falando agora, né? Então, quando a gente fala de espaços moderados, é porque a roda de conversa, né, a fala e a escuta, ela precisa ter uma moderação, né? Ela não simplesmente pode ser feita assim, vamos falar, não, é preciso ter uma intencionalidade, né? É preciso que o professor faça uma moderação, para que o aluno se sinta seguro, confiante, consiga falar e que os outros também possam receber essa fala, né, com menos preconceito, né, com mais respeito e com mais empatia. Tá? Essas vivências, elas podem acontecer através dos jogos, da experimentação, das rodas de conversa. Tá? A coragem que os alunos precisam ter para enfrentar essa situação, a comunicação assertiva, a aceitação e a percepção do próximo é importantíssimo, né, no desenvolvimento das competências e das habilidades. Tá? Um outro exemplo que a gente traz é a cultura maker, porque se a gente imagina que o desenvolvimento dessas habilidades parte do próprio aluno, né, é preciso que ele faça com as próprias mãos, é preciso que ele construa por si essas atividades pedagógicas. Então, práticas que permitem aos estudantes aprenderem com a mão na massa asseguram aprendizados mais práticos, além de estimular habilidades como criatividade, curiosidade, esforço e a experimentação. Considere também atividades relacionadas à integração da comunidade às práticas escolares. Então, quando fazemos um trabalho, por exemplo, considere que esse trabalho seja feito de forma a ajudar a comunidade do entorno. Ou qual é o impacto que essa atividade ou essa construção desse trabalho que os meus alunos fizeram vai ter nessa comunidade. A partir dessa consciência social, os alunos podem atuar de maneira propositiva na elaboração de ações éticas e cidadãs, né? É super importante. Mais um exemplo é aproprie-se da literatura. Temos obras literárias que trazem vivências próximas da realidade do estudante, atuando como ferramenta para o estímulo de autoanálise. Além disso, os comportamentos dos conflitos de personagens podem ser um enlace para reflexões e questões como preconceitos, bullying e outros assuntos.
Outra coisa importante, como exemplo de práticas, é considerar o uso da tecnologia como um recurso para o desenvolvimento das habilidades, né? Por quê? Porque a tecnologia, ela permite habilidades como resolução de problemas e pensamento crítico, né? A utilização criativa de ferramentas tecnológicas inovadoras estimula a resiliência, né? Quem joga sabe muito bem isso. E a interatividade e a autonomia de pensamento também. E por fim, a gente trouxe os projetos bilíngues, né? Os desenvolvimentos de projetos bilíngues, porque nós acreditamos que a língua favorece o protagonismo social, né? Com a identificação do lugar em si e do outro, no mundo plurilingüe, né? Que nós temos e multicultural, além de permitir o aluno se perceber inserido numa comunidade, né? Num mundo globalizado, tá? Esses exemplos, eles nos deixam para perceber que, além das nossas práticas diárias, nós, muitas vezes, nos deparamos com momentos ou com alunos que não são usuais, né? São comportamentos que a gente percebe, que nem o Fernando falou no início, que a gente percebe que é preciso uma intervenção, um olhar mais cuidadoso do professor e que precisa ter um foco mais para o que o aluno está sentindo no momento, né? Neste momento, é preciso que a gente faça algumas ações mais pontuais, mais próprias para aquele aluno que, por exemplo, apresenta um comportamento agressivo, ou para aquele aluno que a gente percebe que tem um comportamento muito retraído, né? Então, assim, nesses casos é preciso buscar ajuda, tá? Para falar disso, eu vou passar a palavra para o João, que é nosso PCNP do Conviva, e que ele pode falar isso para a gente. Vai, João, é contigo. Obrigado, Rô, obrigado, Fê, Nelise, muito obrigado, preciosas contribuições de vocês. E nesse momento eu trago também algumas contribuições para a gente ampliar esse debate. Sabemos que existe um medo muito grande, de maneira ampla, em toda a sociedade, para se falar sobre a saúde mental e o socioemocional. Na verdade, esse estigma, esse medo, ele precisa ser rompido muito rapidamente, ou seja, a gente precisa romper esse medo, esse estigma o quanto antes, na verdade. E o que eu penso, o que eu acho e que a maioria das pessoas entendem é que a educação, na verdade, é a única forma para que isso seja rompido. E aí, a gente traz essa importância do trabalho do educador na escola, para se atentar com relação aos alunos, aos próprios colegas de trabalho, até mesmo a gestão da escola. Pode passar, Rô. Como diz juntos somos mais fortes, né? Alguns outros pontos focais importantes para essa discussão por exemplo, a escuta. É só através da escuta que a gente pode detectar, na verdade, certos problemas de alguns estudantes, de alguns professores, ou mesmo ampliando esse debate para a esfera social, para as famílias amplamente falando, né? Ou seja, sempre tente escutar o seu aluno, o seu colega de trabalho, a gestão da sua escola, ou até mesmo as pessoas da sua família. É muito importante esse ponto da escuta. O que os outros tinham comentado, a Rosinês, o Fernando e a Nelise, as rodas de conversa nesse sentido, elas são de suma importância e muitas vezes nós podemos detectar alguns pontos que podem mudar com o tempo, se esse aluno for cuidado, for respeitado de uma certa maneira. Outro ponto também que nós temos que destacar é a fala.
tanto a nossa fala precisa ser respeitada nos momentos de angústia, quanto a fala do aluno, a fala do professor, a fala dos gestores, ou seja, de toda a comunidade escolar. E aí entramos nesse ponto em que a gente precisa pensar nos momentos de respiro, né, que o profissional, ou mesmo profissional da educação precisa, ou que o aluno precisa, né? 5 minutinhos do seu trabalho que você para e tenta refletir sobre algo, isso, na verdade, não vai impactar no seu trabalho, mas sim, de repente, contribuir para que você tenha até mais produtividade. Tente fazer esse trabalho também com os seus alunos, né? Que, na verdade, essas paradas de escuta, de olhos nos olhos, é sempre muito importante em sala de aula. Pode passar, Rô, por gentileza. Onde eu posso procurar essas ajudas? Nos centros psicológicos, né, nas CAPs, que se pulverizam por toda a área metropolitana. Então, em vários endereços nós encontramos esses centros, né? Os profissionais da saúde, de maneira amplamente falando, que muitas vezes nós encontramos gratuitamente disponibilizados em várias universidades, até mesmo psicólogos, os colegas, né? E aí os amigos, aqueles amigos mais confiáveis, aqueles amigos que você pode contar realmente naquele momento de sufoco, ou aquele amigo que você sabe que você pode desabafar. E, indubitavelmente, a família, como apoio, como esteio mesmo do seu lar, né? Ou seja, a família que te dá o suporte, que te aconchega, a sua mãe, ou seu pai, ou o seu irmão que mais pode te amar, né, e que você mais se identifica. Na verdade, todos esses atores são algumas ideias que nós temos para pensar nessa rede de apoio, né, para a gente vincular ao socioemocional e também pensando nessa questão da saúde mental que tem afetado muitas pessoas nesse momento de pandemia. Nesse sentido, para finalizar a minha frase, eu termino com uma frase de Freud. A voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Muito obrigado. Obrigado, João. A gente passa aí para as nossas referências bibliográficas, né? O material que ajudou a gente a montar esse TPC para vocês. A gente fica à disposição para qualquer dúvida, para qualquer demanda que vocês tenham, né? É fundamental que a gente entenda o nosso papel nesse processo, né? Não é um processo fácil, não é um processo simples, mas é uma coisa que nós sempre fizemos. A gente sempre conversou com o nosso aluno, a gente sempre procurou entender as questões que passavam, né, pela nossa sala de aula. Então, a gente não deixa o bullying acontecer, a gente sempre se mostrou receptivo quando havia alguma questão, e a gente não pode deixar isso passar agora, né? Mais do que nunca, precisamos nos acolher, mais do que nunca precisamos estar juntos, né? Para poder ajudar uns aos outros, dar suporte, auxílio. Então, que a gente continue fazendo o nosso trabalho como a gente sempre fez, tá certo? Deem voz aos seus estudantes, né? Ouçam eles, né? Pergunte, faça com que eles se manifestem. A gente precisa ouvir os nossos estudantes. A gente precisa conhecer quais são os desejos, os medos, as frustrações. A gente não pode deixar isso morrer. A escola não pode ser um lugar
onde a gente não possa manifestar o nosso entusiasmo, o nosso desejo, o nosso medo e a nossa angústia, né? Tem estudante que às vezes passa mais tempo com o professor na escola do que com os próprios pais, né? Com os familiares, com os responsáveis. Então, a gente precisa que esse ambiente seja saudável nessa troca, tá? A gente se despede aqui, agradecemos demais a participação de vocês e contem com a gente para o que vocês precisarem. Um abraço e até a próxima TPC. Tchau.